Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma sessão sobre a Aruba Central. No dia de hoje iremos falar sobre a plataforma Digest. É uma plataforma criada para os nossos visitantes, sejam eles em escritórios, redes de varejo, shopping centers, ou seja, todos os nossos visitantes dentro de uma rede Wi-Fi, para que eles possam navegar, ir para a internet e serem identificados, sempre de acordo com o LGPD, propiciando a gente fazer relatórios, extrair dados, saber o que esses visitantes estão consumindo de tráfego. Mas mais do que isso, termos o controle de quem está e quem não está na nossa rede. Vamos lá? Vamos lá. Então estamos aqui no nosso Aruba Central. Do lado esquerdo, acessando a parte de visitantes, nós chegamos nessa tela. Essa tela é onde a gente pode configurar perfis para visitantes. Como funcionam esses perfis? Cada perfil é associado a um Captive Portal, então nós podemos ter N perfis. Isso inclusive é muito interessante para que a gente possa se programar com antecedência caso a gente queira fazer uma mudança na nossa página, ou até mesmo ter várias páginas para que a gente possa, por exemplo, fazer eventos comemorativos. Por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo de Natal, poderíamos antecipadamente criar uma página comemorativa de Natal com alguma propaganda, algo nesse sentido, já deixar totalmente pronta e testada por aqui. A gente consegue ter visibilidade. Por exemplo, essa daqui já é uma página que vem criada por default. Se eu clicar aqui no olhinho, eu consigo ver como que essa página por default ela vem criada, né? Por default essa página é super simples, ela não tem muita informação. Na verdade ela só tem um botão de iniciar sessão. Então se escolhermos essa página para os nossos visitantes, nós não estaremos coletando nenhum tipo de dado, apenas estaremos fazendo com que eles iniciem sessão. Agora a gente vai ver como customizar isso daqui de modo a ter isso de acordo com as nossas compliances de segurança, e mais do que compliance de segurança, conseguir os dados que muitas vezes são muito valiosos para os nossas equipes de marketing, né? Então essa, como vocês podem ver, é uma página muito simples, mas a gente já pode ver que ela é uma página responsiva, tá? Então eu estou diminuindo o tamanho dela aqui, já dá para ver facilmente que ela é responsiva e que ela vai conseguir se adequar aí a todas as telas dos smartphones ou dos tablets ou dos dispositivos dos nossos visitantes, tá? Então vamos ver como criar uma. Aqui do lado direito a gente tem o botãozinho de mais, a gente vai adicionar uma página. Primeiro a gente dá um nome para essa página, então vamos colocar o nome, por exemplo, de modelo YouTube. Devemos escolher qual tipo de autenticação que essa página vai ter. Se é uma página anônima, ou seja, que não requer autenticação, muito parecida com aquele modelo da página default, ou seja, ninguém precisa se identificar para entrar na página, né? Ou melhor, para conseguir navegar, para conseguir com o acesso Wi-Fi sem restrições. A gente pode mudar isso para uma forma de página autenticada, ou seja, no qual a gente vai solicitar para esse visitante um usuário, uma senha, ou integração com um login social, ou mesmo uma customização de como que ele vai se cadastrar, tá? Ou então a gente pode encaminhar direto isso para o Facebook Wi-Fi. O Facebook Wi-Fi também é uma plataforma de autenticação de guest, só que ela é hospedada pelo Facebook e a gente suporta toda essa integração nativamente, tá? O mais comum é a gente utilizar isso de forma autenticada, ou seja, o próprio Aruba Central vai ser o web server da página de visitantes e ele é quem vai fazer o registro e cuidar desses visitantes, tá? A gente pode escolher algumas formas diferentes. A primeira é através de usuário e senha. Quando a gente habilita o usuário e senha, a gente já pode habilitar uma segunda guia que aparece aqui, que é a Self-Registration, ou seja, o próprio usuário criar o seu usuário e senha. Se eu não selecionar essa opção, eu vou ter que previamente criar credenciais e entregar essas credenciais para os meus visitantes. Também é uma forma, e algumas empresas usam principalmente isso em
logo quando você faz o registro ao entrar num prédio corporativo, você pode passar, por exemplo, para a secretária fazer esse tipo de registro, caso ela queira fazer um controle um por um ou a empresa deseja algo nesse sentido. Outro método muito utilizado é o self-registration, ou seja, a própria pessoa vai se identificar e vai passar os seus dados para fazer o registro. Ao habilitar o self-registration, a gente tem mais outras opções que vão aparecendo. Primeiro, Verification Required, ou seja, a gente vai verificar se o e-mail ou telefone que foi digitado por esse usuário, ele é válido ou não. Tá? Se a gente não setar, a gente vai simplesmente aceitar o que esse usuário digitou no campo e-mail ou telefone. Se a gente colocar Verification Required, vai existir aqui uma confirmação, como se fosse uma autenticação em 2 fatores. Então, isso é muito legal para quem usa esses dados para marketing, porque a gente vai ter certeza de que o telefone que a pessoa colocou ou o e-mail é um e-mail válido dessa própria pessoa. Tá? Aqui tem uma opção de Apple para que a gente não utilize o assistente nativo. Eu acho que isso não é legal. O legal é a gente deixar o próprio assistente nativo, ou seja, quando os usuários de iPhone conectarem nessa rede, eles já recebem o pop-up automático. Se a gente clicar nessa opção, ele vai fazer um bypass nisso e aí o usuário vai ter que entrar num browser, pode ser no Safari, no Google Chrome, qualquer browser, tentar forçar uma navegação para aí sim ser redirecionado. Então é muito legal com que ele tem essa automatização no processo. A gente pode habilitar isso por e-mail ou por telefone. Por e-mail é super simples, a gente vai deixar um campo e-mail, o usuário vai digitar um e-mail, vai receber um e-mail com um código de verificação, que a gente pode habilitar aqui, por exemplo, e ele vai conseguir navegar. Outro ponto muito interessante, principalmente para marketing, que utiliza bastante de telefone para Telegram, WhatsApp, etc., é a gente utilizar o Phone Based, que também já é embutido no Aruba Central. Aqui não existe necessidade de integração com operadoras de terceiros, não existe necessidade de você contratar um gateway de SMS, por exemplo. Aqui é tudo embarcado no Aruba Central. Tá? A partir desse Phone Required, que é muito interessante também, a gente pode customizar o SMS que vai chegar para o usuário. Até para não chegar um SMS em inglês ou mesmo com algum dado que o cara não entenda. Então a gente pode customizar esse usuário, a gente pode digitar absolutamente tudo que a gente gostaria que o usuário recebesse aqui, né? Então, por exemplo, uma mensagem de verificação, ou seja, aqui em cinza a gente pode ver tudo que é default, né? Então se a gente não mexer em absolutamente nada, a gente vai receber uma mensagem do tipo Please use the above verification code to verify your account. Então é ideal que a gente traduza isso e faça uma mensagem de boas-vindas e até mesmo no final colocar uma propaganda nossa aqui, por exemplo, enviado pela empresa X. Tá? Conseguimos dar data de validade, ou seja, quando esse usuário fizer o registro, quanto tempo em dias, horas e minutos a gente quer que esse usuário possa ser válido. Tá? Ou então podemos deixar isso como ilimitado. Podemos ainda habilitar social login na mesma página e a gente integra isso com outros parceiros. Então, se a gente habilitar aqui, a gente vai ter Facebook, Twitter, Google, LinkedIn. Uma única observação é que quando a gente habilita social login, a gente está entregando essa autenticação para a API junto com o parceiro, por exemplo, Facebook e YouTube, como a gente falou. Entretanto, isso não garante que a gente vai conseguir os dados do cara, como por exemplo o e-mail ou o telefone. Até porque isso é algo que depende de um acordo entre o próprio usuário e a plataforma de social media. Então, se o usuário escolhe por ocultar os seus dados, você não vai conseguir receber isso. Então, é interessante porque você dá uma opção adicional para o usuário, mas do ponto de vista de utilização desses dados, ele pode ter um gap significativo. Tá? Podemos habilitar aqui a permissão de internet em caso de falha, ou seja, se o portal falhar, se essa SMS falhar, se essa verificação em 2 etapas falhar, se a gente vai permitir o acesso à internet desses visitantes em caso de falha ou não. Tá?
Podemos aqui fazer um ajuste somente de certificado digital. Isso é algo que não é necessário quando você tem um Access Point no Aruba Central. O Aruba Central já fornece um certificado digital para cada elemento gerenciado, ou seja, a gente não vai ter aqueles famosos erros de browser quando uma página é acessada no retorno dessa página. Então o usuário vai digitar todos os campos, no retorno ele vai ter que aceitar um erro de um certificado inválido. Não é o caso, o Aruba Central já vem com tudo pronto, tanto do ponto de vista do ponto de acesso, quanto do ponto de vista da página de Captive Portal. Tá? Podemos digitar aqui uma mensagem em caso de falha para o cliente, para que ele não fique perdido caso não tenha sucesso aí na autenticação. Podemos fazer um timeout depois de um determinado tempo. Lembre-se que anteriormente nós tínhamos aqui o quanto tempo a gente vai ter de validade para aquele cadastro. Então aqui a gente está falando do cadastro, aqui a gente está falando da sessão. Então na sessão a gente pode definir que depois de X dias, horas ou minutos a gente vai tirar esse usuário da rede para que ele verifique novamente se ainda existe um usuário válido. Se existir, ele pode novamente utilizar esse usuário ou faça um novo cadastro. Outro ponto interessante é que a gente pode habilitar o famoso MAC Caching. O MAC Caching é uma plataforma, é uma funcionalidade muito interessante porque, principalmente smartphone, que smartphone às vezes a gente passa pelo Captive Portal, começa a navegar. Depois de um tempo a gente coloca, por exemplo, o telefone no bolso. Quando a gente coloca no bolso, normalmente ele desativa o Wi-Fi e de tempos em tempos ele ativa o Wi-Fi para puxar notificações e não ficar consumindo bateria o tempo todo. Com o MAC Caching, a gente armazena o MAC address daquele dispositivo e na próxima vez que ele fizer uma tentação de nova conexão, a gente tem ele em cache, a gente não vai pedir novamente o portal para ele. Tá? Aqui essa opção de Share this Profile seria para que a gente consiga criar isso como um padrão para que depois a gente utilize esse mesmo perfil para outros eventos. Então, por exemplo, o Natal que eu comentei. De repente a gente cria uma próxima página exatamente igual, só que com um tema natalino. Tá? Pode ser. Simultâneos login, então quantos dispositivos a gente vai permitir para aquele cadastro em específico. Tá? Muito interessante também. Utilização diária, a gente pode limitar essa utilização diária por tempo ou por tráfego. Então, de repente, a gente vai fazer algo no sentido de, olha, eu não quero onerar muito minha rede, se esse usuário passar de 100 mega de consumo de tráfego, a gente define, obviamente, o time zone aqui. Só nas próximas, dentro dessas 24 horas, ele não vai poder mais consumir tráfego dentro da minha rede. Tá? Posso também colocar algumas listas aqui na minha permissão de navegação antes da autenticação, se for de desejo. Por exemplo, uma propaganda, de repente você quer que tenha um link na sua página para um vídeo, para algum conteúdo em alguma outra página. Você pode colocar essa URL aqui e mesmo sem a autenticação ele vai conseguir consumir esse conteúdo. Tá? Podemos também ter uma última opção, que é o que a gente chama de Sponsored Guest, ou seja, a necessidade da gente ter um aprovador para que esse visitante consiga entrar. Tá? A gente pode habilitar isso daqui. No Sponsored Guest, como que funciona? A gente pode colocar aqui diretamente e-mails de pessoas que podem aprovar o cadastro. Então, quando o visitante digitar os seus dados, vai ir um e-mail para essa pessoa simplesmente aprova ou nega. Ou a gente pode colocar simplesmente um domínio. Então, por exemplo, olha, todo mundo que pertence à minha corporação, @ o meu domínio, pode permitir visitantes dentro da minha rede. Tá? Vou seguir aqui com a opção, então vou dar um next aqui na nossa página. A gente já pulou para a próxima página, só falta agora mais duas. Aqui começa a customização da minha página. Tá? Aqui a gente começa a fazer customizações de cores de fundo, de botões, de o que vai ter no fundo de logotipo, de imagens. Então a gente pode selecionar aqui um layout melhor para computadores ou o vertical melhor para smartphones. Tá?
Podemos mexer bastante aqui, colocar logo, dispositivo, mexer nos termos e condições, colocar advertisement, ou seja, a nossa propaganda a gente pode colocar aqui. Tudo bastante customização para uma solução totalmente integrada. E por último, parte também da customização, que aí não é mais cores e fundos, aqui já são labels, ou seja, a gente pode customizar absolutamente tudo o que está escrito na página, os botões, o que estão escrito, o título da página, às vezes alguma indicação para o usuário do que ele deve fazer para conseguir acesso, em caso de falha, o que ele vai ter como acesso negado, o que ele vai receber. Então aqui a gente pode customizar absolutamente todos os campos para que isso fique muito visível e claro para os nossos visitantes, tá? Então vejam que a gente pode fazer customização de absolutamente tudo, como por exemplo auxílio ao telefone, então como que o cara deve digitar o telefone, se ele deve colocar o código de área ou não. A gente pode customizar absolutamente tudo para que o usuário tenha uma experiência adequada e não fique em dúvida do que ele deve fazer na página, tá? Continuando aqui com as customizações agora da seção de verificação, quando a gente tem verificação por e-mail, verificação por telefone, aprovador, a gente pode mexer em todos esses campos para que a mensagem fique clara. Done Finish, eu já tenho essa página pronta. A partir desse momento a gente já pode visualizar como que ela ficou. Só a página está sendo publicada, então a gente já tem aqui uma página publicada, que é o modelo YouTube que a gente criou. Se eu clicar aqui no olhinho, eu já vou conseguir ver como que essa página ficou. Então veja que nessa página a gente solicitou para o usuário fazer um registro, né? Nesse registro vai ser a base de telefonia, mas se ele é um usuário que já está visitando, eu coloquei ele como um cadastro ilimitado, por exemplo, ele já tem aqui o seu nome de usuário e senha, ou seja, o seu telefone e qual que é a senha. Veja que o Aruba Central já tem uma tradução, para o português de Portugal, então a gente pode ver aqui que o PT aparece porque ele está vendo o meu browser, qual que é a linguagem do meu browser, mas como eu disse, todos esses botões, todas essas mensagens podem ser customizadas. A gente viu que pode customizar fundo, logo, absolutamente tudo, tá? Vou tirar aqui para mostrar que a página continua sendo responsiva, então de acordo com o tamanho do meu browser a gente consegue ver a página adequadamente. Eu não tenho usuário, então eu posso, por exemplo, fazer um registro aqui. No registro, é interessante também que ele já detecta o meu país de origem, então eu não preciso digitar o código de área, como por exemplo do Brasil mais 55, só que se eventualmente ele detectou errado ou algum usuário usa a linguagem no sistema operacional diferenciada, a gente pode ainda assim selecionar o país, tá? Fica claro aqui, mas lembrando que a gente pode customizar essas mensagens, então a gente coloca aqui o número de telefone. Se eu apertar o registro do número de telefone, eu recebo um SMS com aqueles dados que foram previamente configurados na página de registro, informando qual que é a minha senha de utilização. Com isso a gente garante que somente quem recebeu a senha vai poder navegar. Por exemplo, aqui eu vou fazer um teste aqui. Colocar o meu celular. Então, ele já me dá uma mensagem informando que o código de verificação vai ser enviado para o smartphone X. Com isso, eu posso digitar o código de verificação aqui e já navegar diretamente, tá? Nesse momento, eu já recebi aqui uma senha. Entretanto, nesse momento, essa senha que eu recebi, se eu apertar verificar, ela não vai servir de nada, porque eu não estou acessando a rede Wi-Fi. Eu apenas criei um portal e estou fazendo um teste para ver se o layout, se a forma como ele está configurada me atende, tá? Para que eu faça isso virar em produção, é muito simples. O que eu devo fazer? Eu devo criar uma rede Wi-Fi atrelando o meu SSID a esse perfil. Por isso que eu disse que é muito interessante. A gente pode deixar vários perfis já prontos
e depois apenas editar na minha rede Wi-Fi qual que é o perfil a ser utilizado. Então eu venho aqui em Devices, eu vou configurar os meus Access Points, então no caso eu só tenho um aqui na demonstração, eu vou apertar em Config, indo para Config a gente tem o SSID aqui que está criado, que é um SSID WPA2, ou seja, uma chave pré-compartilhada, igual o Wi-Fi da nossa casa, por exemplo, mas eu posso adicionar um novo SSID aqui chamado de visitantes, por exemplo. A partir desse momento eu escolho qual que é o endereçamento IP que esses visitantes vão pegar. De repente eu tenho uma política na minha empresa que eu tenho uma VLAN específica que sai desde o meu firewall até os meus access points só para visitantes. Eu posso já selecionar aqui e colocar qual que é o ID de minha VLAN e o meu access point vai entregar IP dessa VLAN para os usuários. Ou posso deixar o próprio AP responsável aqui por entregar IPs para esses usuários. Vou dar um Next aqui. Como que vai ser a segurança? A segurança vai ser de uma rede através de Captive Portal. Tá? Selecionando o Captive Portal, a gente tem algumas opções. Eu vou usar o portal do próprio Access Point, que é um portal extremamente limitado, ou vou utilizar um portal externo, que de uma solução de terceiro, ou uma solução que fica em cloud, por exemplo, de terceiros, ou on-premises de terceiro, pode ser da própria Aruba on-premises, como por exemplo o NAC e o ClearPass. Ou vou utilizar o próprio Aruba Central, ou seja, a minha plataforma de Cloud Guest que está integrada no Aruba Central. Agora eu vou fazer o apontamento de qual página que eu vou utilizar. Aqui já aparece aqui o meu modelo YouTube, que foi o que criamos juntos. Esse SSID vai ser criptografado, ou seja, antes de receber o portal, esse usuário vai precisar digitar uma senha. Isso é muito incomum. Normalmente a gente vê redes abertas e aí na rede aberta a gente faz com que o usuário entre na rede aberta e seja redirecionado para o portal diretamente, e não tem uma chave antes de ser redirecionado. É o que mais faz sentido. Entretanto, se a gente não tiver uma chave pré-compartilhada, todo o dado está sendo trocado do dispositivo com a rede de maneira aberta, ou seja, sem criptografia nenhuma. É muito fácil da gente fazer um sniffer e pegar todos esses dados que o usuário está trocando com a rede. Para isso, a gente lançou em toda a nossa plataforma de Access Points o famoso Enhanced Open, que é uma possibilidade de criptografar os dados com a experiência de rede aberta. Ou seja, quando o usuário ver a rede aberta, ele não vai ter chave compartilhada e uma chave única e exclusiva para aquela sessão vai ser criada entre o dispositivo e o ponto de acesso. E essa chave vai ser utilizada para fazer toda a criptografia. É uma criptografia muito forte, muito difícil de ser quebrada e incomparável com uma rede aberta. Então a gente pode deixar totalmente aberta sem criptografia ou Enhanced Open, que para as novas versões de smartphones, de sistemas operacionais, a maioria já são compatíveis e a nossa infraestrutura também. E ela é também retrocompatível para os dispositivos que não suportam Enhanced Open, a gente funciona da mesma forma. Tá? Último ponto aqui é restrição de acesso. Aqui vale para o firewall do Access Point. Então, por exemplo, eu quero que o meu visitante não acesse conteúdo de pornografia. Um exemplo, eu posso simplesmente vir aqui e em vez de deixar irrestrito, eu posso mudar isso daqui e aí eu crio uma regra, como por exemplo, controle de acesso, categoria web, adulto pornografia, eu quero negar, ok. Então eu posso mexer nas ordens aqui. Então primeiro, se esse conteúdo que o usuário está tentando acessar for dessa categoria, ele vai ser negado. Se não for, ele vai para a próxima regra de firewall, que é permite todos. Tem um sumário aqui, dou um finish. A partir do momento que eu dei esse finish, a minha rede já está criada, já está sendo propagada pelos meus access points que pertencem a esse grupo. Para mais informações sobre esses grupos, como que a gente configura access points, tem um vídeo exclusivo para isso, tá? Espero que tenha ajudado. Caso tenha alguma dúvida, faça o seu comentário, entre em contato diretamente conosco. Será um prazer fazer um próximo vídeo ou tirar as dúvidas caso surjam. Muito obrigado.